fomos até Anápolis. E lá, por falta de uma vaga, uma pensão, nós paramos perto da estação de trem. E diz que o único lugar perto lá na cidade e não tinha muito espaço naquela hora. Mas a coisa é que esta foi descendente daqueles homens. Parece mais de 100 pessoas, descendentes e parentes, casas com cunhados e cunhadas e cunhadas e irmãos e amigos desde 1948, que quando fez a primeira viagem. E realmente foi talvez uma reunião, aniversário de um dos maridos, que era filha desse Lázaro Valadão. E foi bastante interessante conversando, mas um desses chamado Daniel, que veio aqui em Brasília, e eu estava falando de o que fizemos naqueles primeiros dias de Brasília. E achamos interessante, e ele trouxe uma ideia que talvez alguma coisa que eu poderia ter dito na história, né? Porque era mais de Brasília do que aqui. Mas aquela reunião, primeira reunião, é que ele estava andando no trem e depois até a história dele era bem longa, 50 quase, faleceu só poucos 2 anos mais ou menos. O homem e sua esposa, família lá de Itapeci, Goiás. Você conhece Itapeci? Para lá de Séries um pouco. Mas o que eu acho interessante é que aquele homem foi uma invasão de terras lá em Goiás, um lugar chamado Corre do Sapato. E ele estava contando como eu fui para lá, e realmente várias vezes no carro, e tive de atravessar os rios sem pontes, né? Dentro das pedras, e às vezes não cai na pedra certa para ir, mas estava interessante, né? E aquele mesmo homem, homem que estava contando, era aqui em Brasília. Não estou lembrando onde encontrar ele mesmo. Quando a capela foi construída, ele parou lá um dia e sentiu bem-vindo tão agradável que continuou lá e tornou um diácono na igreja. Mas estava lá ontem à noite contando que ele também bastante evangelística, parece da Assembleia de Deus, e nós iniciamos trabalhos logo aqui perto, nas construções do prédio de Brasília. Um grupo de pessoas, o tio dele era uma espécie de chefe de obra, mestre de obra em algum desses. E também cultos nesse grande árvore que está aqui. Não sei se você lembra aquele... Bom... uma árvore? Aqui perto da face de pedra. Ali onde o pessoal... eu estou tentando lembrar o nome, mas não importa, é grande árvore. Eu gosto de árvores, até foi as árvores do Brasil e flores do Brasil que me atraiu muito aqui, né? Fotos eu pessoal vejo nos livros, né? Mas também houve cultos aqui no centro de Brasília, que estava construindo aquele grande prédio um dos grandes prédios lá, especialmente em Asa Sul, Centro Comercial Sul. Acho que não é Centro Comercial Sul, aquele grande prédio logo encostado
Centro de convenções, centro... Não, bom, não é convenções. Não, o centro, acho que aquele tem o comercial, né? Sul, aqui. CONIC? Como CONIC, como se chama? Centro de Diversões Sul. Diversões? CONIC. Bom, lá nós... Tem o Conjunto Nacional de um lado e o CONIC do outro. Bom, Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional, do lado norte, do lado de lá da rodoviária, e o CONIC do lado sul da os dois centros de diversão. Lá, CONIC lá da Asa Norte. O sul deve ter sido mais construído, mas lá estava construindo e nós, não sei como, meio-dia, nós pegamos os homens quando estavam no lanche e teve culto lá no porão daquele prédio. E assim foi algum do início do trabalho aqui em Brasília. Mas eu acho interessante que esta foi alguma coisa que talvez podia ter contado outra vez. Outra vez parece eu falei bastante sobre você lembra? Você tem o filme que estava bom? Aqui não. Sim. Você lembra o que eu falei? Eu falei alguma coisa no novo? Sim, né? Alguma coisa do? O novo filme. Você teve dois, né? Um que não foi bom. E o outro? Fique à vontade, quando você quiser, se o senhor puder começar. Sonhos e visões e Deus e Jesus com seu povo foi a mensagem que eu recebi desde a criança. Minha mãe era professora e pai também moravam numa fazenda. E quando eu nasci, não foi congelado senão a presença de Deus, que guardou uma casa bem isolada da comunidade urbana. E realmente foi um milagre que eu estou aqui hoje. Isso aconteceu no comarca Benton, em Iowa, Estados Unidos. E desde criança fomos à escola dominical, onde as palavras de Deus e a história de Jesus e histórias de Daniel que eu lembro, e Moisés e os grandes homens da Bíblia, Sansão e Davi, foi conhecido desde criança. Eu sinto que, por causa disto, quando fui 12 anos de idade, aceitei Jesus como Salvador e, ao mesmo tempo, toda a família, pais renovaram a sua fé em nova consagração e meus irmãos foram batizados e a minha professora naquele tempo, muito amiga, que perguntou se eu também não queria aceitar Jesus e ser batizado também. Só que precisava para sair imediatamente para a frente com a família de começar uma nova vida em Jesus. E naquela mesma semana, no fim da semana, domingo quer dizer, houve último culto da campanha de evangelismo e nisto houve um momento, domingo à tarde,
culto despedido de evangelista da comunidade, houve uma mensagem chamada para missionários. E aos 12 anos eu fiz a profissão de fé e em 2 semanas, uma semana mais ou menos depois, fiz a consagração da minha vida quando foi chamado para ser missionário, junto com alguns primos meus, lá numa igreja da fazenda, que não era tão pequena, mas não era grande também. Mas a comunidade era religiosa e era o centro de comunidade na igreja, chamada Oak Grove. Continuei com essa ideia na mente, mas às vezes saiu e houve uma renovação um ano depois e outro ano. Parece que passei crises de pensar o que é um missionário, o que poderia ser e como, porque realmente não teve muito conselho ou reconhecimento, não tinha reuniões de jovens como hoje em dia tinha na igreja e não tinha campanhas de evangelismo, senão uma vez por ano. Mas eu lembrei que na escola eu testei mim mesmo se eu poderia falar testando se eu poderia ser candidato para missionário, testando mim mesmo se eu podia falar. Mas, contudo, passando os vários anos, teve algumas experiências de vida, lembrando das abelhas que tinha contado e lembrando de aviso de um bruxo que achava que eu somente ia ter 35 anos quando eu estava com mais ou menos 18 anos. Eu recebi esse recado e eu não pensei muito sério de pensar minha vida seria curta, porque quem podia querer viver eternamente também. Mas um dia, trabalhando no quintal, lá os irmãos estavam no campo e os pais tinham saído a algum lugar. Eu estava lá sozinho, roçando na fileira de cenouras e beterrabas e coisas. De repente, eu parei e estava pensando: Deus, o que eu posso fazer em minha vida para ajudar este mundo? E eu fiquei imaginando, se eu só vou ter 15 anos de vida, gosto de fazer alguma coisa que vale. Então eu corri para casa e lá ajoelhei, orei, num sentido, teve uma nova experiência com Jesus em oração, e quando levantei, fiquei pensando, pareceu de eu ir falar com o pastor, porque ele pode me orientar, porque nunca antes dessa tinha conselho de como que podia ser missionário. Eu já tinha formado, depois de 12 anos de estudo, lá na cidade perto, porque mudamos para uma fazenda mais perto da cidade, e lá, junto com parentes e vizinhos, formei o 2º grau. E estava no véspera de pensar de pós-graduação e nem minha família tinha pós-graduação, senão minha mãe, que tinha diploma e era professora aprovada, e tinha dado-me bastante orientação da Bíblia também, que então eu fui
para ver o pastor uns poucos dias e ele indicou de algumas faculdades, bem perto no meu estado, que era bastante caro e eu não tinha dinheiro de esperança estudar, mas fui ele citou que experimenta na Johnson Bible College, que era uma escola que ofereceu bolsa de estudo para qualquer aluno, até se ele pode ser às vezes a bolsa total se a pessoa fica voluntária. Então eu resolvi ir lá e vendi uns poucos galinhas e alguns porquinhos que eu tinha e uma novilha para meu pai. Ele me deu bastante dinheiro para pagar metade do como se chama, metade do preço da matrícula, e eu fui com 5 colegas vizinhos que naquele ano resolveram estudar na faculdade também, em vilas lá perto. E assim começamos a estudar para ver o que é para ser missionário. Mas estudamos também como se fosse para pastor também local. E lá na faculdade fez o grande e maravilhoso descoberto de alegria da Bíblia, da mensagem de salvação e também a responsabilidade para ser missionário. E provavelmente uma coisa que ajudou a gravar esta em mim foi o fato que teve missionários de Japão e Coreia e Índia e Porto Rico e alguns outros países, mas aconteceu que não tinha de América do Sul missionários, senão talvez Paraguaia. Eu não tinha encontrado pessoas. Então, desde aquele tempo, comecei a pensar no Brasil por causa parece que tem desejo de ir para o Brasil. E estudando e pensando e finalmente chegando cada vez mais, sentindo a chamada de Deus, eu finalmente cheguei ao tempo de formatura, passando a estudar muito a palavra de Deus e o reino de Deus. Essa história começou em 1918, quando eu nasci, e em 1930 fiz a profissão de fé e primeira consagração de missionário. Em 1935 formei na high school e comecei 2 a 3 anos com meu pai na fazenda, não tendo direção do caminho que eu deveria ir, ainda que quando formei fiquei pensando em 1943 que deve continuar os estudos. Estava começando a estudar para mestrados e uma espécie de documentação mais aceitada naquela época, como hoje também o mestrado é considerado importante para trabalhos. Depois houve aquelas histórias de luta e continuou. Teve quase acidente terrível de automóvel quando tinha ido para a cidade lá perto da faculdade, e faz-me lembrar que
logo quando eu cheguei na escola, teve um outro jovem que parece chegou um semestre antes do que eu cheguei e ele me iniciou uma missão na cidade lá perto, mais ou menos, não sei, 25 quilômetros de distância. E ele me perguntou se não queria ir com ele para abrir uma missão lá na cidade de Knoxville, que eu considero que Deus estava preparando o caminho para mim toda a vida. E assim tem sido, abrindo o caminho. Fui com ele, começamos todos uns 3 anos, parece, trabalhando lá com ele, e aquele logo depois tornou uma igreja naquela cidade. Mas foi a primeira experiência em servir na igreja, ensinando e visitando pessoas. Começamos com crianças também e naturalmente visitamos e ganhamos os pais. Era a mesma coisa quando, mais logo na frente, cheguei no Brasil e antes nós podemos completar nossos planos para organizar a igreja ou plantar a igreja, algumas crianças chegaram na casa. E não foi propósito de abrir a igreja com esse intuito, essa ideia, mas as crianças lá e nós não podemos falar nem poucas palavras. Eu não sei como eles fez nos entender que eles queriam vir e veio, e aconteceu que quando eles trabalharam para nós um pouco, nós vimos que eles não conheciam a Bíblia, nem eram crentes, e começamos a contar histórias da Bíblia para eles durante a semana, cada dia contando uma história, e começamos a ensinar alguns corinhos. O professor da própria liceu, que estava só 50 metros lá na frente de nossa casa, que é lá em Goiânia, e usamos esse cartilha que nós estávamos usando para ensinar eles. Eles queriam trazer os vizinhos lá de Vila Nova, que estávamos quase 2 quilômetros de distância, e eles realmente fez o trabalho e nós seguimos, começamos a visitar os pais e parentes das crianças, fomos sempre bem recebido, e logo tinha 12 crianças e nossa sala era metade desta, e não tinha lugar para eles ao redor da mesa. Então, naquela época, nós resolvemos iniciar e ter domingo como escola dominical, e passamos para Vila Nova, alugando-se uma casa, e lá tinha 2 quartos, ou menor do que esta. Tiramos uma parede lá, a casa não tinha forro, né? E aumentar lá para ter nossa primeira escola. E mais 3 meses tinha 60 pessoas assistindo, crianças e adultos. E assim, realmente não podemos resistir tendo escola dominical e cultos e quarta-feiras, aproveitando a escola para canalizar pessoas lá. E assim foi abrindo a primeira igreja em Goiânia, e lá plantamos em poucos anos 6 igrejas, e entre eles saiu vários ministérios até hoje. E em 1955, 5, 6, 7 anos depois que chegamos lá, eles começaram a marcar dias para a inauguração de Brasília. E nós tentando por carta de arrumar lote aqui, e não conseguimos. Até 1958, a missão representada por
vários missionários veio para cá e abriram a porta no sentido e assinaram a petição 001 para a igreja aqui em Brasília. Nós somos privilegiados, ser um dos primeiros para receber direito de lote, não era lote, receber direito. Mas 001 petição e só precisa trabalhar e arrumar as documentações que precisava e não podia resolver na hora, mas depois de uns 3 ou 6 meses, eu não sei, 58 para 59, fui ao Rio para escolher o lote e fui privilegiado de escolher 305 e 6 entre a quadra, que realmente era o setor onde estavam iniciando as construções. E em 59 nós mudamos para Taguatinga, uma barracão lá de madeira, e lá moramos e procuramos cada momento de arrumar os documentos necessários que parece não houve fim. E quando eles tinham dado essa petição,